Carta aos Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Essas palavras atravessaram séculos, venceram perseguições, consolaram corações feridos e sustentaram homens e mulheres quando tudo ao redor parecia afirmar que as promessas de Deus jamais se cumpririam. A fé, porém, nunca foi a capacidade de ignorar a realidade. Ela é a coragem de olhar para uma realidade difícil e ainda assim confiar que Deus continua sendo verdadeiro. É permanecer de pé quando os olhos não enxergam uma saída, quando as mãos não conseguem tocar a resposta e quando o coração precisa escolher entre acreditar na promessa ou se render ao medo. Hebreus 11 não é apenas um capítulo sobre pessoas extraordinárias. É uma longa história de seres humanos frágeis que decidiram confiar em um Deus invisível. Eles sentiram medo, enfrentaram dúvidas, choraram, esperaram e atravessaram períodos de silêncio. Muitos deles morreram sem contemplar plenamente aquilo que lhes havia sido prometido. Mesmo assim, não abandonaram a fé, porque compreenderam que a fidelidade de Deus não depende da rapidez com que a promessa se realiza. Eles aprenderam que viver pela fé é continuar caminhando, mesmo quando o caminho ainda não está completamente iluminado. A carta aos Hebreus foi dirigida a pessoas cansadas. Muitos daqueles cristãos haviam suportado humilhações, perdas, ameaças e perseguições por causa de sua confiança em Cristo. Alguns começaram a se perguntar se valia a pena continuar. Eles olhavam para trás e se lembravam de uma vida aparentemente mais segura. Olhavam para o presente e encontravam sofrimento. Olhavam para o futuro e não conseguiam saber o que aconteceria. Foi nesse cenário que o escritor da carta os convidou a recordar aqueles que vieram antes deles. Era como se dissesse: vocês não são os primeiros a caminhar sem enxergar tudo. Antes de vocês, muitos outros confiaram em Deus quando a promessa parecia distante. Eles não foram sustentados pelo que viam, mas por aquele em quem haviam colocado a esperança. A fé apresentada nesse capítulo não é uma emoção passageira. Não é um entusiasmo que existe apenas quando as circunstâncias são favoráveis. É uma decisão profunda de reconhecer que Deus permanece digno de confiança, mesmo quando o céu parece fechado, quando a resposta demora e quando a lógica humana não consegue explicar o que está acontecendo. A narrativa começa muito antes de grandes exércitos, reis ou profetas. Ela retorna aos primeiros dias da humanidade e nos apresenta Abel. 2 irmãos se aproximaram de Deus levando suas ofertas. Caim trouxe o fruto da terra e Abel apresentou o melhor de seu rebanho. A diferença não estava apenas no que eles carregavam nas mãos, mas no que existia em seus corações. Abel se aproximou com fé, reconhecendo que tudo o que possuía vinha do Senhor. Talvez ninguém tenha aplaudido sua atitude. Talvez ele nem imaginasse que milhares de anos depois, seu nome ainda seria lembrado. Sua vida foi interrompida de forma cruel, mas sua fé continuou falando. Abel nos ensina que uma existência curta pode deixar um testemunho eterno quando é vivida diante de Deus. Ele não recebeu uma vida longa, não viu grandes conquistas e não construiu uma história de sucesso segundo os padrões humanos. Mesmo assim, o céu considerou preciosa a sua confiança. A fé não mede o valor de uma vida pela quantidade de anos, riquezas ou realizações visíveis. Ela mede pela fidelidade com que alguém se entrega ao Senhor. Depois surge Enoque, um homem que andou com Deus em uma geração distante dos caminhos divinos. Enquanto muitos viviam como se o Criador não existisse, Enoque mantinha comunhão com o Senhor. Talvez em alguns dias alguém tenha perguntado: Enoque, por que você insiste em viver dessa maneira? Por que se importa tanto em agradar a um Deus que ninguém pode ver? E ele poderia ter respondido: porque embora meus olhos não o contemplem, meu coração reconhece sua presença. Eu não preciso vê-lo com os olhos para saber que ele caminha comigo. A vida de Enoque mostra que a fé não se manifesta apenas em grandes milagres.
Ela aparece na caminhada diária, nas escolhas silenciosas, na integridade mantida quando ninguém está observando e na decisão de agradar a Deus em um mundo que escolheu esquecê-lo. Antes de falar sobre conquistas, Hebreus 11 fala sobre relacionamento. Antes de mostrar pessoas vencendo batalhas, apresenta alguém que simplesmente andou com Deus. Isso revela uma verdade essencial. O maior resultado da fé não é receber coisas do Senhor, mas aprender a viver perto dele. Então, a história chega a Noé. Em um tempo de violência e corrupção, Deus lhe anunciou algo que jamais havia acontecido. Viria um grande juízo por meio das águas e Noé deveria construir uma arca. Ele recebeu instruções detalhadas, mas não recebeu provas visíveis de que a chuva chegaria. O céu poderia estar claro quando ele começou a trabalhar. Os dias se passaram, as semanas se transformaram em meses e os meses em anos. A estrutura da arca crescia diante dos olhos de todos e provavelmente as zombarias também aumentavam. Alguém poderia ter gritado: Noé, onde está essa chuva? Há quanto tempo você fala sobre águas que nunca chegam? Noé, cansado, talvez tenha passado a mão sobre a madeira e respondido: Eu também ainda não vejo as nuvens, mas ouvi a voz de Deus. Se o Senhor falou, continuarei construindo. Cada golpe de sua ferramenta era uma declaração de fé. Cada tábua colocada no lugar dizia que a palavra de Deus era mais confiável do que a aparência do céu. Noé não esperou a primeira gota de chuva para obedecer. Se tivesse esperado, seria tarde demais. Sua fé se transformou em ação antes que qualquer sinal aparecesse. Quantas vezes desejamos que Deus nos mostre tudo antes de darmos o primeiro passo? Queremos saber como a história terminará, quem permanecerá ao nosso lado, quanto tempo será necessário e quais dificuldades surgirão. No entanto, muitas vezes, o Senhor oferece apenas a direção para o passo seguinte. Noé não precisava compreender todos os detalhes do futuro. Precisava obedecer no presente. A fé verdadeira não é passiva. Ela constrói enquanto espera, serve enquanto aguarda, ora enquanto o céu permanece sem nuvens e continua obedecendo quando os outros consideram sua esperança uma loucura. Quando finalmente as águas vieram, a arca já estava pronta. Aquilo que parecia insensato tornou-se o meio de preservação de sua família. A mesma madeira que provocou risos tornou-se sinal da fidelidade de Deus. A obediência de hoje pode estar preparando o livramento que somente será compreendido amanhã. Depois de Noé, Hebreus nos conduz até Abraão, um dos maiores exemplos de uma vida guiada pela fé. O Senhor o chamou para deixar sua terra, seus parentes e tudo o que lhe era familiar. Não lhe entregou um mapa completo, nem descreveu cada etapa da viagem. Apenas disse que lhe mostraria o lugar para onde deveria ir. Abraão precisou deixar a segurança do conhecido para seguir a direção de Deus rumo ao desconhecido. Talvez naquela noite, Sara tenha olhado para ele enquanto os servos preparavam os animais e perguntado: Abraão, para onde estamos indo? Ele poderia ter respirado profundamente e respondido: ainda não sei exatamente. Sara, surpresa, talvez tenha insistido: então por que estamos partindo? E Abraão teria dito: porque o Deus que nos chamou conhece o destino, mesmo que nós não o conheçamos. Assim começou uma jornada que não dependia de certezas humanas, mas da confiança no caráter daquele que havia feito a promessa. Abraão chegou à terra indicada, mas viveu ali como estrangeiro. Deus lhe prometeu uma grande descendência, porém ele e Sara envelheciam sem ter um filho. Os anos passavam e a promessa parecia cada vez mais impossível. Abraão observava as estrelas, lembrando-se das palavras do Senhor. Sua descendência seria numerosa como os astros do céu. Contudo, ao entrar na tenda, encontrava o silêncio de um lar sem crianças. Havia uma distância dolorosa entre aquilo que Deus havia falado e aquilo que Abraão podia enxergar. Essa distância é o lugar onde a fé é provada.
É fácil acreditar quando a promessa já começou a se cumprir. Difícil é permanecer firme quando cada novo dia parece tornar o cumprimento mais improvável. Sara também conheceu essa luta. Durante muito tempo, carregou a dor da esterilidade e o peso de uma espera que parecia interminável. Em determinado momento, ela riu ao ouvir que teria um filho na velhice. Não foi o riso de quem considera tudo fácil, mas de quem já havia sofrido tanto que não sabia mais como reagir. Talvez seu coração dissesse: será possível que depois de todos esses anos, Deus ainda se lembre de mim? O Senhor, porém, não havia esquecido. A demora não significava abandono. O silêncio não significava ausência. No tempo determinado, Sara segurou Isaque nos braços. As lágrimas da espera se misturaram às lágrimas da alegria. O menino recebeu um nome ligado ao riso, porque Deus havia transformado a incredulidade ferida de Sara em celebração. Ela descobriu que a promessa pode atravessar anos de impossibilidade e ainda assim chegar viva, porque não é sustentada pela força humana, mas pela fidelidade divina. A história de Abraão, no entanto, não terminou com o nascimento de Isaque. Anos depois, o Senhor permitiu que sua fé enfrentasse uma prova ainda mais profunda. Abraão foi chamado a entregar justamente o filho da promessa. Ele subiu o monte levando lenha, fogo e uma dor que talvez nenhuma palavra pudesse explicar. No caminho, Isaque perguntou: meu pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aquela resposta não era uma tentativa de esconder sua angústia. Era uma declaração de confiança. Abraão não compreendia como Deus cumpriria a promessa se Isaque fosse entregue, mas acreditava que o Senhor era poderoso até mesmo para ressuscitar. Ele havia aprendido que a promessa nunca pode ser maior do que o Deus que a fez. Muitas vezes corremos o risco de amar mais aquilo que recebemos do que aquele que nos deu. A fé de Abraão precisou chegar ao ponto em que ele pudesse dizer: Senhor, eu não entendo, mas continuo confiando. O meu futuro não está apenas em Isaque, o meu futuro está em tuas mãos. No momento decisivo, Deus impediu o sacrifício e providenciou um carneiro. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Ele não deu esse nome ao vale antes de subir. Foi no alto da montanha, depois de obedecer e atravessar a prova, que compreendeu uma nova dimensão da fidelidade divina. Existem aspectos do caráter de Deus que somente conhecemos quando passamos por caminhos onde nossa força não é suficiente. É na necessidade que descobrimos a provisão. É na fraqueza que conhecemos o poder. É na escuridão que aprendemos a reconhecer a luz. Abraão desceu do monte com Isaque ao seu lado, mas não era o mesmo homem que havia subido. Sua fé havia sido refinada. Hebreus 11 continua mostrando que Isaque, Jacó e José também viveram olhando para o futuro. Isaque abençoou seus filhos confiando nas promessas de Deus. Jacó, já idoso, adorou apoiado em seu cajado e falou sobre aquilo que ainda aconteceria. José, perto da morte, lembrou ao povo que o Egito não seria sua morada definitiva. Ele havia sido vendido pelos irmãos, lançado em uma cisterna, levado como escravo, acusado injustamente e preso. Mesmo assim, viu Deus transformar sua dor em instrumento de salvação. Quando sua vida se aproximava do fim, José poderia ter pedido um grande monumento no Egito. Em vez disso, falou sobre a saída do povo e pediu que seus ossos fossem levados quando Deus cumprisse a promessa. Era como se dissesse: não pertenço definitivamente a este lugar. O Senhor ainda conduzirá seu povo para a terra que prometeu. Mesmo depois de morto, os ossos de José se tornariam um testemunho silencioso. Durante a caminhada pelo deserto, cada vez que os israelitas vissem seus restos sendo transportados, poderiam recordar: José acreditou que este dia chegaria.
Nós somos a resposta de uma fé que ele carregou antes de nós. Então aparecem os pais de Moisés, Amrão e Joquebede. O faraó havia ordenado que os meninos hebreus fossem mortos. O medo dominava as casas, e cada nascimento se transformava em motivo de aflição. Quando Moisés nasceu, seus pais viram que havia algo especial naquela criança e decidiram escondê-la. Durante 3 meses protegeram o bebê, mesmo sabendo que desobedeciam à ordem do homem mais poderoso do Egito. Talvez, nas noites mais silenciosas, Joquebede tenha sussurrado: Senhor, eu não sei como proteger meu filho, mas sei que ele pertence a ti. Quando não pôde mais escondê-lo, preparou um cesto, colocou a criança dentro e a deixou entre os juncos do rio. Aquela mãe precisou soltar o cesto, mas não soltou sua fé. Seus braços não podiam acompanhar o filho pelas águas, porém sua confiança podia entregá-lo ao cuidado de Deus. A filha do faraó encontrou o menino e, de maneira surpreendente, Joquebede foi chamada para amamentar o próprio filho. Deus devolveu temporariamente aos braços daquela mãe a criança que ela havia colocado no rio. Moisés cresceu no palácio, mas, quando se tornou adulto, recusou ser conhecido apenas como filho da filha do faraó. Ele preferiu se identificar com o povo de Deus. Abandonou os privilégios do Egito e escolheu um caminho de sofrimento, porque considerou que os tesouros do Senhor eram maiores do que as riquezas passageiras. A fé muda nossa maneira de avaliar a vida. O mundo olha para o palácio e diz: aqui está a segurança. A fé olha para a presença de Deus e responde: sem o Senhor, até o palácio é vazio. O mundo olha para o deserto e vê apenas perda. A fé pode olhar para o mesmo deserto e enxergar o lugar onde Deus formará um libertador. Quando Moisés voltou ao Egito, ele não retornou confiando em sua eloquência ou em sua experiência. Voltou sustentado pela palavra do Senhor. Diante do faraó, declarou que o povo deveria ser libertado. O rei resistiu, as pragas atingiram o Egito e, finalmente, os israelitas partiram. Contudo, logo se viram presos entre o mar e o exército inimigo. O povo entrou em desespero e perguntou a Moisés por que havia sido tirado do Egito. À frente, as águas, atrás, os carros de guerra, ao redor o medo. Moisés, porém, declarou: não tenham medo, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. Naquele momento não havia ponte, barco ou caminho visível. Havia apenas uma ordem de Deus para avançar. Quando Moisés estendeu a mão, o mar se abriu. O caminho não apareceu antes da obediência, mas durante ela. Muitas vezes pedimos que Deus abra o mar para então começarmos a caminhar. Ele, porém, pode nos chamar a dar o passo de fé, enquanto as águas ainda parecem fechadas. O povo atravessou em terra seca, e aquilo que representava o fim tornou-se passagem para um novo começo. O exército que os perseguia não conseguiu acompanhá-los. A fé não impediu que o mar estivesse diante deles, mas fez com que o mar não tivesse a palavra final. Esse é um dos grandes ensinamentos de Hebreus 11. Viver pela fé não significa nunca enfrentar impossibilidades. Significa saber que nenhuma impossibilidade é maior do que Deus. A fé não promete uma estrada sem desertos, fornalhas, gigantes ou muralhas. Ela nos assegura que não caminhamos sozinhos. A narrativa segue até Jericó. Durante 6 dias, o povo marchou ao redor da cidade sem ver nenhuma mudança. As muralhas continuavam firmes. Os soldados de Jericó provavelmente observavam de cima e zombavam daquela estratégia incomum. No 7º dia, os israelitas marcharam novamente e, ao som das trombetas e do clamor, as muralhas caíram. Cada volta dada antes da queda foi um exercício de confiança. Na primeira volta, nada aconteceu. Na segunda, nada mudou. Na terceira, as pedras continuavam no lugar. Mesmo assim, eles prosseguiram.
Há momentos em que a obediência parece repetitiva e sem resultado. Oramos mais uma vez, permanecemos fiéis mais um dia, resistimos novamente à tentação e continuamos praticando o bem, embora nada pareça mudar. Hebreus 11 nos lembra que o fato de a muralha ainda estar de pé não significa que Deus não esteja agindo. Algumas vitórias estão sendo preparadas no silêncio de cada volta. Entre os nomes desse capítulo também está Raabe, uma mulher que vivia em Jericó e carregava uma história marcada pelo pecado e pela vergonha. Ela ouviu sobre o Deus de Israel e decidiu crer. Quando os espias chegaram, Raabe os protegeu e declarou que o Senhor era Deus nos céus e na terra. Sua fé não ficou restrita às palavras. Ela arriscou a própria vida e pediu salvação para sua família. Um cordão vermelho foi colocado na janela como sinal. Enquanto a cidade se preparava para a guerra, Raabe reuniu seus parentes dentro de casa. Talvez alguém tenha perguntado: "Você realmente acredita que esse cordão será suficiente para nos proteger?" Ela poderia ter respondido: "Minha esperança não está no cordão, está na promessa ligada a ele." Quando as muralhas caíram, a casa de Raabe foi preservada. A mulher que muitos desprezavam passou a fazer parte do povo de Deus e entrou na linhagem de onde viria o Messias. A fé abriu uma nova história para quem parecia aprisionada ao passado. Isso nos mostra que Deus não escolhe apenas pessoas com reputações impecáveis. Ele acolhe aqueles que confiam nele e transforma histórias quebradas em testemunhos de redenção. O autor de Hebreus então afirma que lhe faltaria tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Pela fé, alguns venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Mulheres receberam de volta seus mortos, fracos se tornaram fortes, exércitos inimigos foram derrotados. Essa parte do capítulo enche o coração de esperança, porque mostra a fé produzindo vitórias visíveis. Lembramos de Davi diante de Golias. O jovem pastor observou o gigante que aterrorizava Israel e declarou que a batalha pertencia ao Senhor. Golias olhou para Davi e viu apenas um rapaz com uma funda. Davi olhou para Golias e viu um inimigo que havia desafiado o Deus vivo. O tamanho do gigante não mudou, mas a perspectiva da fé tornou o gigante menor do que a grandeza de Deus. Também recordamos Daniel na cova dos leões. Ele continuou orando, mesmo quando uma lei proibia sua devoção. Daniel poderia ter fechado as janelas, escondido sua fé ou interrompido suas orações por alguns dias. No entanto, compreendeu que preservar a própria vida, perdendo a comunhão com Deus, não seria uma verdadeira vitória. Quando foi lançado entre os leões, o Senhor enviou seu anjo e fechou a boca dos animais. A fé não evitou que Daniel entrasse na cova, mas fez com que a cova se tornasse cenário de um testemunho. Da mesma forma, os 3 jovens hebreus recusaram adorar a estátua levantada pelo rei. Eles disseram que Deus poderia livrá-los da fornalha, mas acrescentaram que, mesmo que o livramento não acontecesse da maneira esperada, ainda assim não adorariam outros deuses. Essa é uma das expressões mais maduras da fé. Confiar que Deus pode realizar o milagre e permanecer fiel, mesmo quando não sabemos se Ele o realizará como desejamos. Entretanto, Hebreus 11 não termina apenas com histórias de livramentos espetaculares. Depois de falar daqueles que venceram, o texto apresenta pessoas que foram torturadas, presas, perseguidas, apedrejadas e mortas. Alguns andaram vestidos de peles, necessitados, aflitos e maltratados. Eles também viveram pela fé. Essa parte é essencial, pois impede que transformemos a fé em uma fórmula para conseguir tudo o que desejamos. Alguns foram libertos da espada. Outros permaneceram fiéis diante dela. Alguns saíram da prisão. Outros morreram presos.
Alguns viram a promessa se cumprir durante a vida. Outros apenas a contemplaram de longe. O que os unia não era o mesmo resultado terreno, mas a mesma confiança em Deus. Talvez alguém pergunte: como pode ser considerada vitoriosa uma pessoa que morreu sem receber aquilo que esperava? A resposta de Hebreus está na eternidade. Para quem vive apenas pelo que os olhos veem, a morte parece o fim de todas as promessas. Para quem vive pela fé, a morte não interrompe a fidelidade de Deus. Os heróis desse capítulo compreenderam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Procuravam uma pátria superior, uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Eles não colocaram toda a esperança em uma existência passageira. Sabiam que o Senhor preparava algo maior. Por isso, até aqueles que não receberam o livramento terreno não foram derrotados. Permaneceram fiéis até o fim e entraram na realidade eterna que esperavam. Essa verdade fala profundamente aos desafios da vida atual. Vivemos em uma época que deseja respostas imediatas. Queremos resultados rápidos, soluções instantâneas e promessas cumpridas sem demora. Quando oramos e nada acontece no mesmo dia, começamos a pensar que Deus não ouviu. Quando esperamos por semanas, meses ou anos, o coração pode se cansar. Há pessoas esperando pela restauração de uma família, pela conversão de um filho, pela cura de uma enfermidade, pela oportunidade de trabalho, pelo fim de uma crise financeira ou por uma direção clara. Algumas carregam promessas que parecem envelhecer junto com elas. Olham ao redor e veem outros avançando enquanto permanecem no mesmo lugar. Nesses momentos surge a pergunta: Senhor, até quando? Hebreus 11 não oferece uma data para cada resposta. Ele oferece algo mais profundo, uma galeria de testemunhas que dizem que Deus continua digno de confiança durante a espera. Abraão poderia se aproximar de quem aguarda uma promessa e dizer: eu também esperei quando tudo parecia impossível. José poderia falar a quem foi injustiçado: eu também passei anos sem entender por que Deus permitiu certos acontecimentos. Moisés poderia encorajar quem está diante de um obstáculo e dizer: eu também vi um mar fechado à minha frente. Raabe poderia falar a quem se sente preso ao passado: a fé em Deus pode escrever uma nova história. Daniel poderia dizer a quem enfrenta ameaças: a presença do Senhor alcança até o fundo da cova. Os profetas perseguidos poderiam consolar aqueles que sofrem por fazer o que é certo. A aprovação de Deus vale mais do que o reconhecimento dos homens. Viver pela fé hoje significa continuar praticando a verdade quando a mentira parece mais vantajosa. Significa manter a integridade quando ninguém descobriria uma escolha errada. Significa perdoar mesmo sem receber um pedido de desculpas. Significa orar por alguém que ainda não demonstra mudança. Significa cuidar da família, trabalhar com honestidade, servir com humildade e permanecer firme quando não há aplausos. A fé aparece nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas diárias. Ela se revela quando alguém acorda com o coração pesado e, ainda assim, decide dizer: Senhor, eu não sei como vencerei este dia, mas confio que estarás comigo. Ela se manifesta quando uma mãe continua intercedendo por um filho, quando um pai mantém a esperança apesar das dificuldades, quando uma pessoa doente encontra forças para adorar e quando alguém que foi ferido se recusa a permitir que a amargura governe sua vida. A fé não exige que escondamos nossas lágrimas. Abraão sentiu dor, Sara conheceu frustração, Moisés teve medo, Davi chorou. Os profetas enfrentaram solidão. Confiar em Deus não significa fingir que não estamos cansados. Significa levar o cansaço até Ele. Não significa nunca fazer perguntas, mas continuar caminhando mesmo enquanto algumas perguntas permanecem sem resposta. A fé pode dizer:
Senhor, eu não entendo, sem deixar de acrescentar, mas ainda confio em Ti. Existem momentos em que a única oração possível é um suspiro e Deus compreende. Existem dias em que a esperança parece pequena, mas se ela estiver colocada no Senhor, ainda será suficiente para sustentar o próximo passo. Talvez você esteja vivendo uma fase em que nada parece acontecer. Você tem orado, esperado e tentado permanecer fiel, mas a muralha continua de pé. Os céus parecem sem nuvens, como nos dias em que Noé construía a arca. A promessa parece distante, como quando Abraão observava as estrelas. O caminho parece bloqueado, como diante do Mar Vermelho. O gigante parece grande demais, como diante de Davi. A cova parece escura, como na noite de Daniel. Porém, a mensagem de Hebreus 11 é que aquilo que você vê não representa toda a realidade. Existe um Deus trabalhando além do alcance dos seus olhos. Enquanto Noé construía, o dia da chuva se aproximava. Enquanto José estava preso, Deus preparava sua elevação. Enquanto Israel marchava ao redor de Jericó, a queda das muralhas já fazia parte do propósito divino. Enquanto o corpo de Jesus permanecia no sepulcro, a ressurreição estava chegando. A fé cristã encontra seu maior fundamento em Cristo. Ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Durante sua morte, os discípulos pensaram que todas as promessas haviam terminado. Pedro carregava a culpa de tê-lo negado. João viu o mestre ser crucificado. As mulheres choraram diante do túmulo. Tudo parecia perdido. Se alguém tivesse perguntado naquele sábado, onde está agora a esperança? Talvez ninguém soubesse responder. Mas o silêncio do sábado não anulou a promessa do domingo. A pedra ainda estava fechada, porém a morte já havia sido vencida no propósito de Deus. Ao amanhecer, o túmulo ficou vazio. Cristo ressuscitou, mostrando para sempre que nenhuma noite é eterna quando Deus prometeu amanhã. Esse é o clímax de toda a fé. Não confiamos em uma ideia abstrata, mas em um Salvador que venceu a morte. Se Deus foi fiel ao ressuscitar Jesus, também será fiel em tudo o que prometeu aos que pertencem a Ele. Isso não significa que receberemos nesta vida tudo exatamente como imaginamos. Significa que nenhuma lágrima será desperdiçada, nenhum ato de fidelidade será esquecido e nenhuma esperança colocada em Cristo terminará em vergonha. Algumas promessas veremos se cumprir em nossos dias. Outras talvez sejam contempladas apenas pelas próximas gerações. E há promessas cuja plenitude conheceremos somente na eternidade. Ainda assim, podemos caminhar. Imagine por um instante todos os homens e mulheres de Hebreus 11 reunidos, como uma grande multidão ao redor de nossa jornada. Abel nos lembra que a fidelidade continua falando. Enoque nos chama a andar com Deus. Noé nos encoraja a construir antes da chuva. Abraão nos convida a partir, mesmo sem conhecer todo o caminho. Sara nos mostra que nenhuma impossibilidade envelhece a promessa de Deus. José nos ensina a olhar além da prisão. Moisés nos chama a avançar diante do mar. Rabi declara que o passado não precisa definir o futuro. Davi aponta para o gigante e recorda que a batalha pertence ao Senhor. Daniel testemunha que Deus entra conosco na cova. Os profetas perseguidos afirmam que vale a pena permanecer fiel, mesmo quando o mundo não reconhece nossa esperança. E todos eles parecem dizer: continue, não desista no meio do caminho. Não abandone a promessa apenas porque ainda não consegue vê-la. O Deus que nos sustentou também sustentará você. Talvez seus passos estejam lentos. Talvez sua oração esteja cansada. Talvez você não tenha forças para correr. Então caminhe. Se não conseguir caminhar, permaneça de pé. Se não conseguir ficar de pé sozinho, deixe que a graça de Deus o sustente. A fé não é demonstrada apenas por grandes avanços. Às vezes, ela se revela simplesmente
na decisão de não voltar atrás. A certeza das coisas que se esperam não nasce da força do nosso pensamento, mas do caráter de Deus. A convicção do que não se vê não é uma negação da realidade, mas o reconhecimento de que a realidade visível não é tudo o que existe. Há promessas invisíveis, propósitos ainda ocultos e respostas sendo preparadas. Há caminhos que Deus abrirá no tempo certo. Há feridas que Ele transformará em testemunho. Há lágrimas que um dia serão enxugadas. Há histórias que hoje parecem incompletas, mas que serão compreendidas à luz da eternidade. Por isso, quando o medo disser que nada mudará, recorde-se de Sara segurando Isaque. Quando a espera parecer inútil, recorde-se de Noé construindo a arca sob um céu sem chuva. Quando o caminho estiver fechado, recorde-se de Moisés diante do mar. Quando o passado tentar condená-lo, recorde-se de Raabe à janela. Quando a oposição parecer invencível, recorde-se de Davi caminhando em direção a Golias. Quando Deus parecer silencioso, recorde-se do sepulcro antes da ressurreição. O silêncio do Senhor nunca significa que Ele perdeu o controle. A demora nunca significa que Ele se esqueceu. A ausência de sinais nunca significa ausência de Deus. A fé é continuar acreditando quando os olhos ainda não veem. É obedecer antes que a resposta chegue. É amar sem garantias, servir sem reconhecimento e permanecer fiel, mesmo quando o caminho custa caro. É olhar para o futuro e declarar: não sei tudo o que acontecerá, mas sei quem estará comigo. Os homens e mulheres de Hebreus 11 não foram perfeitos. Eles foram sustentados. Não possuíam todas as respostas. Possuíam uma promessa. Não enxergavam todo o caminho. Conheciam o Deus que os guiava. Que essa mesma fé encontre lugar em nosso coração. Não uma fé arrogante, que exige que Deus faça tudo segundo nossa vontade, mas uma fé humilde, capaz de dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu confio em Tua bondade, mesmo quando não compreendo Teus caminhos. Que possamos esperar sem perder a esperança, obedecer sem precisar controlar o resultado e continuar caminhando quando a promessa ainda estiver distante. Um dia, olhando para trás, compreenderemos que Deus esteve presente em cada etapa. Veremos que os períodos de espera não foram vazios, que as provações produziram perseverança e que até os caminhos mais difíceis foram usados para nos aproximar dele. Até esse dia, viveremos pela fé. Quando houver luz, agradeceremos. Quando houver escuridão, seguraremos a mão do Senhor. Quando a promessa se cumprir, celebraremos. Quando ainda for necessário esperar, permaneceremos. Porque a nossa segurança não está apenas no que esperamos receber, mas naquele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel.